Nosso assunto agora é economia. Os dados do CAGED divulgados hoje ficaram abaixo do previsto e demonstram queda na geração de empregos em relação ao mês passado. Apesar do desempenho dos setores de serviços e comércio impulsionarem a criação de vagas, todos os demais setores demitiram em novembro. O melhor desempenho entre os estados foi registrado em São Paulo, onde foram abertos mais de 47 mil postos de trabalho. Em outro resultado negativo, o governo federal registrou déficit de quase 40 bilhões de reais em novembro. Esta é a segunda pior marca para o mês desde 1997, atrás apenas do desempenho de 2016. Em comparação com o mesmo período do ano passado, as despesas totais cresceram em 20%. Carlo Cauti. Um desastre, né, Adriano? Um desastre, especialmente nas contas públicas. A gente vai fechar esse ano, é sempre bom lembrar, com um déficit primário de 128, pelo menos por enquanto, bilhões de reais. Dezembro ainda não fechou, então pode ser que isso aumente. O governo estava prevendo até 150 bilhões de reais de déficit. Lembrando que ano passado a gente teve um superávit, assim como em 2021, ou seja, o governo gastava menos daquilo que arrecadava. Esse ano está gastando muito mais. Estamos falando, depende dos cálculos, entre 1 e 1,5% do PIB em déficit primário, sem contar os juros que a gente tem que pagar sobre a dívida pública. E para o ano que vem, que lembramos, é ano eleitoral, ou seja, anos em que o governo gosta de abrir os cordões dos cofres públicos, teremos um déficit provavelmente pior ainda, mesmo se o governo federal está anunciando que vai ter um déficit zero. Impossível. Já hoje isso é absolutamente impossível. Mas é interessante notar uma lenta, nem tão lenta, na verdade, cada vez mais rápida, deterioração das contas públicas a partir da segunda metade desse ano, do primeiro semestre. Ainda a gente tinha uma certa herança bendita do governo passado. Isso acabou mais ou menos por volta de junho, julho, e desde então a gente começou a ter déficit constante mês a mês. O mês de novembro foi o pior da série histórica, né? Isso foi o próprio Tesouro Nacional, ou seja, o governo federal que informou sobre esses números. Como a Adriana falou, as despesas subiram 20%, enquanto as receitas apenas 2%. Isso é algo que está acontecendo há vários meses, ou seja, temos uma explosão dos gastos públicos. Isso também explica porque o PIB está crescendo no Brasil. Nós estamos crescendo porque somos mais produtivos, estamos crescendo porque estamos sendo drogados de gastos públicos, e isso tem um custo, né, porque aumentará a dívida pública. E no caso do CAGED é interessante isso, porque se desde 2020, 21 na verdade, após o pico da pandemia, o desemprego no Brasil está progressivamente diminuindo, se a gente pega os dados do CAGED dos últimos meses, estamos vendo também uma desaceleração da criação de novas vagas. Em alguns casos, as únicas vagas que foram criadas em alguns meses, se não me engano foi o CAGED de setembro, foram as vagas do funcionalismo público. A iniciativa privada basicamente não gerou novos empregos. Nesse ano temos agora em novembro um dado sazonal, ou seja, o comércio contrata mais, mas são empregos temporários, né, que se preparam para as festividades de Natal. Por sinal, o Natal foi péssimo para o comércio. O varejo teve o pior Natal dos últimos anos. O próprio varejo online também sofreu muito após uma Black Friday também que foi desastrosa. Mas enfim, temos dados econômicos que estão mostrando o começo de uma degringolada da economia brasileira. Então, quero ver quais serão os dados de dezembro e de janeiro. Geralmente em dezembro a gente tem uma redução importante do número de vagas criadas. Vamos ver o que vai acontecer, mas os dados indicam que temos uma deterioração das contas públicas, uma desaceleração da atividade econômica. O terceiro trimestre foi muito ruim o PIB, especialmente no que tange a criação, os investimentos, né, a formação bruta de capital, que nada mais é que o PIB futuro, a projeção do PIB no futuro. Temos o IBCBR, que é o dado do Banco Central, que mostra também uma prévia do PIB que vai chegar, que também está mostrando dados negativos. E agora, vamos ver se o desemprego vai voltar a subir no ano que vem. Mas tudo indica que teremos meses complicados pela frente. O Carlo Cauti acompanha de perto assuntos econômicos no Brasil e no mundo. Rodrigo Constantino também, economista. Constantino acompanha como o brasileiro tem como se animar? Não tem como, né, diante de dados, números assim.
Não dá, e o Caut fez uma análise perfeita, né? Então, eu até acho curioso, porque eu tinha feito aqui uns highlights e vai totalmente ao encontro de cada item relevante que o Caut trouxe. Então, eu vou basicamente acompanhar aqui o relator, mesmo com o diploma de economia, mas a análise econômica do Caut foi impecável. Veja, em primeiro lugar, nós tivemos e fazer análise exige esse tipo de esmiuçamento, né? Você tem que analisar e separar os dados para não cair numa ladainha típica em economia, que é correlação, causalidade, enxergar de forma míope o que está acontecendo sem entender os fatores que levaram aquilo e o que esperar à frente. Então, primeiro ponto relevante, herança positiva, inércia. Este governo recebeu a casa em ordem. A equipe do Paulo Guedes fez uma excelente gestão, em que, pese a pandemia e tudo, a casa foi entregue organizada. Isso tudo gerou um crescimento ainda na inércia, que não é mérito deste governo. Além disso, o estrago populista, a irresponsabilidade fiscal, tudo isso leva tempo até aparecer. O estrago não é imediato. Se fosse assim, os populistas nunca iam conseguir se safar. É um governo que não tem compromisso com o aspecto das contas equilibradas, com o aspecto fiscal, mas gasto é vida, mas isso leva um tempo até aparecer nos indicadores principais. Ainda assim, está já começando a aparecer. Como lembrou o Caut, nós tivemos as vendas de Natal aí, as piores em 3 anos, né? É uma situação já preocupante. Aí vem a questão da confiança nos dados econômicos. A gente lembra que uma figura como Márcio Pockmann está à frente do IBGE, por exemplo, né? A gente sabe que essa turma do PT não liga muito para manipulação de dados, né, da verdade. Todos os seus grandes companheiros latino-americanos, Venezuela, Argentina, até agora com Milei, todos eles fizeram exatamente isso, manipularam e maquiaram a verdade para ela parecer, digamos assim, melhor do que ela é de fato. E tudo isso começa já a preocupar o mercado. Então, quando a gente vai olhar para aquilo que é relevante para frente, por exemplo, os investimentos e tudo, eles não estão saindo da gaveta. Aí a crença dos petistas é de que o Estado vai substituir a iniciativa privada, que o governo vai alocar os recursos escassos de forma a permitir um crescimento sustentável à frente. Isso não dá certo, isso não deu certo em lugar nenhum, isso não deu certo nem mesmo no Brasil, há pouco tempo atrás, e uma vez mais não vai dar certo, porque a mentalidade e o mecanismo de incentivos não são os adequados para uma eficiente alocação de capital. Gera politicagem, gera corrupção, gera favorecimento dos amigos do rei e por aí vai. A gente já viu essa história antes, a gente sabe como esse filme acaba e não é com o tal happy end. Muito pelo contrário. Nada de final feliz. Piotr, em 1 minutinho para encerrar, pode ser? Não, rapidamente, só para reforçar alguns pontos ali, além das dívidas que o governo faz do ponto de vista de administração pública, ou seja, aumentando a máquina, isso é muito ruim, não apresentou nenhuma ideia de retomada econômica, nada que dê um horizonte para o investidor, para o empresário, tanto que o investimento externo, por exemplo, caiu no Brasil, não é dinheiro de bolsa, é dinheiro que vem aqui para fazer novas fábricas, menos 40% até outubro, comparado ao ano passado, por exemplo. Mexeu em legislação, ou seja, criando insegurança jurídica, seja na questão do saneamento, coube ao Congresso derrubar depois as ideias ruins do governo federal. A questão do marco temporal também, coube ao Congresso derrubar, ou seja, mas o governo, das ideias que vêm do governo federal, são muito ruins e nenhuma para a retomada econômica. Aí você teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma fonte de insegurança jurídica, que decidiu recentemente, já tem maioria formada, tá? Só tem, na verdade, um pedido de vista que impede que a decisão seja aplicada, mas que empresas, por exemplo, que tinham decisões com trânsito em julgado, ou seja, coisa julgada, por decisões da justiça lá atrás, olha, você não tem que pagar esse imposto, é um entendimento da justiça. O Supremo decidiu que desde 2007, mesmo que o Supremo decida de forma diferente a partir de agora, retroage a cobrança. Imagina o nível de insegurança jurídica para o investidor, ou seja, você não consegue prever o passado no Brasil. Por decisão de quem? De ninguém menos do que o Supremo Tribunal Federal. De uma insensibilidade completa que vai contra a própria justiça brasileira.
é difícil você atrair investimento num país que sim requer muito investimento, ainda mais numa necessidade de retomada. O governo não apresenta ideia, o Supremo cria insegurança jurídica.